Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos, que vocês todos já conhecem, nosso amigo Guilherme Moreira. O tema será a reforma da Previdência. Obrigado de novo, grande economista do canal. Se apresente mesmo assim ao nosso assinante e o tema é reforma da Previdência. Bom, queria dar um olá para todos. Eu sou Guilherme Moreira, sou economista e participo sempre aqui no programa do Rico com muito prazer. Seja bem-vindo sempre. Reforma da Previdência. Mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Bolsonaro assumiu, parece que a economia ou a credibilidade está um pouco melhor. O que esperar desta economia para depois entrarmos na reforma da Previdência? Bom, nós vivemos um período de uma crise sistêmica de confiança no Brasil. Basicamente a crise que a gente teve foi de confiança. Ou seja, as pessoas com medo, todo mundo conhecia alguém que perdeu emprego, os negócios parados. E isso gerou uma expectativa na economia negativa e que travou o ano passado a economia, mesmo com as melhores perspectivas que se teve. A economia ano passado ficou patinando e aí entra um novo governo com um discurso completamente oposto do discurso que tinha antes. Entendeu? E aí você vê os índices de confiança crescendo e a expectativa é que o país volte a crescer esse ano. Vou pegar a média do mercado hoje, falando 2,5%, precisaria crescer esse ritmo muitos anos para recuperar todas as perdas que nós tivemos, mas já é uma boa notícia. Então você vê que é um governo que está começando comprometido com reformas, é o próximo tema que a gente vai falar, que é uma grande necessidade brasileira. E então eu vejo com bons olhos, eu não, o mercado como um todo, né? Você vê todos os analistas aí com expectativa de crescimento em torno de 2,5% do PIB. É um bom sinal, os negócios vão começar a voltar, o crédito volta a funcionar, as famílias não estão em situação, ou seja, o endividamento não está muito alto, você tem bastante espaço para crescimento no Brasil, né? E a base é fraca, né, Rica? Está tudo meio parado, então qualquer coisa que aconteça já dá um ânimo. Então eu acho que estou otimista para esse ano, otimista com cautela. Sim. Vamos falar da reforma da Previdência. A expectativa é muito grande, né, em relação à reforma. Dizem especialistas que se isso for aprovado, a condição do emprego vai melhorar muito mais. Eu particularmente acredito que essa reforma acabe passando. Eu acho que há necessidade, porque todo mundo chegou num ponto que não dá mais, senão sabe que isso daqui vai virar um caos, pelo menos estou dando a minha opinião, depois passe a sua. Qual a expectativa realmente que nós brasileiros podemos esperar dessa reforma? Bom, antes a gente tem que entender o porquê que essa reforma está ancorando todas as expectativas da economia, ou seja, o porquê que uma reforma da Previdência vai determinar o meu emprego esse ano, uma coisa que vai ter impacto daqui 10, 12 anos. Então, voltando um pouco no tempo, se a gente voltar para 1988, quando foi promulgada a Constituição, que vigente hoje, você tinha um país que era um país em que o governo representava 21%, 22% da economia era absorvida pelo setor público, de toda a riqueza do país. Aí, em 88, você muda a Constituição e cria uma série de novas obrigações para o Estado, que eu não vou nem entrar, de sociais, ou seja, de educação para todos, saúde universal, previdência, aposentadoria rural, ou seja, que são coisas boas, só que isso teve um preço, ou seja, a carga tributária brasileira saiu dos 21%, 22% do PIB e foi para os atuais 40%. Então, nós chegamos num ponto hoje que o Estado brasileiro absorve 40% da renda que é produzida no país, da riqueza que é produzida, e isso não é suficiente para pagar as contas desse Estado, porque, além de tudo, ele tem um déficit ainda, ou seja, mesmo absorvendo 40% de toda a riqueza do país, ainda fica devendo. Então, o que acontece? Esses 40% que são absorvidos da sociedade, não necessariamente poderiam ser ruins. Sim. Eu tiro da sua empresa e invisto em educação, por exemplo. Eu lá na frente vou ter um trabalhador mais produtivo, a minha empresa vai produzir mais, é um ganho. Que é a diferença dos estados, dos governos desenvolvidos. Agora, aqui no Brasil, e aí entra a questão da Previdência, você está tirando do setor produtivo, da sociedade que poderia estar produzindo, e para onde está indo esse dinheiro? Está indo para programas sociais,
Bolsa Família, ótimo, é um bom investimento. Mas também está indo para a previdência de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e, portanto, não tem mais. E pessoas que claramente não precisam do Estado. Então nós estamos pagando aposentadorias de 30, 35 mil reais por mês para uma casta da sociedade de 2 milhões e 200 de pessoas e que não tem sentido o Estado brasileiro deixar de investir em educação para pagar essa previdência. E do outro lado você tem 20 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo que também têm necessidades. Então essa é a grande discussão que se coloca no Brasil. O Estado brasileiro hoje não consegue mais absorver mais recursos da sociedade, que chegou no teto do imposto, e você tem uma previdência que transfere extremamente injusta e num país que está envelhecendo. Eu tenho um tio-avô que aposentou com 44 anos e viveu até os 94. E a tendência é cada vez mais, as pessoas vivem mais. Né? Antes ele era exceção, agora hoje, com 70 anos uma pessoa, na maioria, na média do país, aqui em São Paulo, por exemplo, a média dessas pessoas está ainda em pleno... Então, você ficou numa situação insustentável. Então, por isso que a reforma da Previdência hoje é o grande trava da economia. Porque se não resolve esse problema, o governo vai ter que aumentar imposto ou ficar deficitário. E aí o que acontece? Prejudica a geração de emprego, prejudica a economia como um todo. Ah, Guilherme, mas é só daqui 10 anos. 10 anos já foi. Mas as expectativas já melhoram hoje. A confiança volta hoje, portanto, a atividade econômica já volta este ano. Então os investidores estão... Exatamente. Então essa é a grande pressa da aprovação da Previdência. Ah, vai resolver hoje a questão da Previdência? Não. Mas sinalizando que será resolvida lá na frente, o ânimo dos investidores, dos consumidores, já melhora hoje em economia. Isso é fundamental para recuperar o emprego e a renda. Bom, eu vou dizer que eu vi várias coisas sobre reforma da Previdência, uma série de outras coisas, não conheço a fim, porque você é o especialista na área. Estavam dizendo, vi nos jornais, essas coisas todas, que a parte mais pobre da população, né, é que vai ganhar menos e bancar o resto. É o que eu ouvi em vários jornais, ouvi não, li e tal, e estava ouvindo até na Rádio Jovem Pan. Se isso realmente funciona assim, porque cada hora, o problema é, quando você vem com a reforma, as pessoas começam a soltar um monte de boatos, os que interessam, os que não interessam, né? Sempre tem um pró e o contra. Isso realmente vai afetar a classe mais baixa ou vai melhorar a classe mais baixa? Depois eu ouvi do secretário dizendo que não, eles vão pagar menos alíquota, o que eles pagavam mais, e começou a explicar. Mas eu queria que você explicasse ao nosso assinante, porque as pessoas ouvem isso e não sabem especificamente como é que é. Não sei se você consegue explicar isso. Bom, basicamente, essa reforma, o projeto que foi... Primeiro tem um ponto importante. O que foi apresentado é um projeto que vai ser discutido pelo Congresso e que a gente não sabe qual o grau de modificação que será feito para ser aprovado. E eu acho que vai ser aprovado. Eu também. Porque não tem mais eu aposto nisso. Como não... é uma necessidade de sobrevivência do país. Eu acho que... Agora, se a gente pegar quem ganha, quem perde, claramente... individualmente, olhando as pessoas, provavelmente todo mundo vai perder um pouquinho. Você vai aumentar o prazo, você vai... Mesmo com esse esquema, eu achei muito inteligente esse esquema que eles adotaram da progressividade, ou seja, igual ao imposto de renda. Você ganha mais, você contribui um pouco mais. Então, é uma proposta boa, que eu não sei se vai ser aprovada na integridade, mas eu acho que a questão, Rica, é que vai ser uma guerra disso que você falou. A guerra da reforma da Previdência vai ser através da mídia, vai ser através do convencimento da população que qual é a alternativa a não fazer nada. Essa é a grande questão que está envolvida. Que quem é mais prejudicado na falta do emprego que a não reforma causará é essa população mais pobre, que depende 100% do emprego. As classes mais altas, ela tem uma estrutura familiar de renda para suportar um desemprego por alguns meses, ela tem outras fontes de renda. Agora, a classe média, média baixa, a classe mais pobre, o emprego é tudo para ela. Ela vive do dia a dia. Ela vive do emprego. Então, o fator primordial hoje é o emprego, e essa reforma traz de volta o emprego. Portanto, os maiores beneficiados são essa população que depende do emprego. Agora, do ponto de vista da reforma em si, é muito cedo ainda, eu acho, para fazer análise.
Então, quando for aprovada, você já está convidado a voltar para cá de novo. Eu acho que vai ter modificações. Tem algumas coisas que eu acho que já foi colocado para ser modificado, mas é uma boa proposta. Eu diria para você que é a melhor proposta da Previdência que já foi feita. É a grande chance do país de fazer essa reforma. Isso aí foi discutido no governo Fernando Henrique, sim, foi discutido no governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma. Nunca foi feito. E Temer, né? Então eu diria que é a melhor reforma. Agora, pensando no longo prazo, a reforma vai ser boa para o Estado porque ele vai poder diminuir o déficit. Não adianta nada a gente resolver a reforma e o próximo governo que entrar voltar a gastar demais. Agora sobra um pouquinho de... dar uma folga no fiscal e você ter outra onda expansionista como foi feito no último governo da Dilma. Então a gente precisa mudar a cabeça do Estado brasileiro também com esse apetite vontade todo de imposto que ele tem. Porque eu acredito, na minha opinião, que a reforma vai ser aprovada. Eu não vejo como não ser, quando eu converso com as pessoas e tal. Mas vou fazer uma pergunta do lado negro, da força. Se esta reforma não for aprovada, vamos imaginar que ela não seja. Eu não acredito, mas só para o nosso assinante poder entender. Quais são as grandes consequências que a gente pode sofrer? Bom, você tem consequências de curto e longo prazo. Vamos imaginar, eu acho que alguma reforma vai ser aprovada, porque é uma questão de sobrevivência. Mas vamos imaginar que não aconteça nada. Você tem, basicamente, o cenário de curto prazo é o cenário Temer voltando, ou seja, é uma economia patinando e não vai sair do lugar. E o cenário de longo prazo é você ter um governo que não tem capacidade mais de arcar com as despesas. E aí você tem duas opções para um governo desse. Ou ele emite, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, e portanto isso gera inflação, e aí você volta ao que a Argentina passou, ou seja, a gente volta no tempo, que eu acho que não é mais uma opção que a sociedade brasileira aceita, ou você vai ter um aumento de carga tributária, que também é o pior dos mundos. E aí as empresas também não vão aguentar mais. Porque aí as empresas não aguentam, ou seja, nós já estamos com quase 40% de carga tributária no Brasil e não é suficiente para pagar os gastos todos. Nós estamos aqui vendo os acidentes que acontecem por falta da atuação do poder público. Então você veja a situação surreal que nós estamos. Nós temos um governo que arrecada muito, que gasta mais do que arrecada e não consegue prover as necessidades básicas da população. Está tudo errado. Então a reforma da Previdência eu diria que é o primeiro passo para tentar consertar essa situação. Mas é aquilo que eu falei, não adianta nada. Reforma da Previdência, agora deu uma aliviada no fiscal. Agora vamos gastar mais. E aí não adianta. Que aí entre os estados, uma série de outras coisas. Então, beleza. Meu amigo, estamos chegando ao fim. Brigadão. Queria que você fizesse suas considerações finais ali para o nosso assinante, para depois a gente encerrar aqui. Você vê que o negócio é rápido. Eu vou trazer vocês com uns 3 programas seguidos na próxima vez. Bom, considerações finais aí, perguntando o que sempre me perguntam na rua. E aí, esse ano vai melhorar ou não vai? A pergunta de elevador, né? Eu diria para vocês que vai melhorar, e a intensidade da melhora vai depender do Congresso e da sociedade, mas principalmente da sociedade, pressionar o Congresso para que essas reformas ocorram. Essa é uma guerra que é na mídia, vai ser ganhada através da TV, dos jornais, da internet, e pressionando o Congresso. Não vamos esperar que eles vão resolver os problemas nossos por simples... não, a pressão tem que vir de baixo dessa vez. Por simples patriotismo. E eu acho que está sendo feito do jeito certo. Então eu estou otimista que a reforma vai ser aprovada e estou otimista que o Brasil volte a crescer. Meu amigo, de novo, obrigado. Você sabe que quando tiver problema de economia, você volta sempre. Estou à disposição. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima. Muito obrigado.